Vamos lá, Augusto. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, só pra dar aquela brincada. Fazendo merda, né? Fazendo merda, assumindo responsabilidade que eu não deveria, mas tudo bem. Eu não sei como é que tá o áudio do vídeo, não sei como é que tá a qualidade, eu tô começando agora, aí no futuro eu ajeito se tiver ruim, mas eu acho que tá bom. Eu acho que tá legal. Bom, sua dúvida é como que usa o método set e o método get na classe de C++, né? Programação orientada a objetos. Eu já criei um repositório no GitHub, onde eu vou deixar tudo que eu fizer aqui lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, quando você for assistir. Eu espero que você assista. Bom, vamos começar aqui, né? Eu vou já começar tirando o seu medo de terminal. E pra quem for assistir esse tipo de vídeo depois, né? Porque eu acho que na nossa área a gente não tem que ter medo de terminal. Então tudo que eu vou fazer aqui eu vou explicar. Esse daqui é um terminal Linux, isso que você tá vendo. Então eu vou explicar tudo que eu tô fazendo aqui. E, e quem sabe um dia você não aceite se aventurar, né? Não é tão difícil quanto parece. Apesar de parecer muito amedrontador, assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta. A gente já está na nossa pasta vídeos explicativos, que é o repositório, né? Então a gente vai criar mais uma pasta, né? Vou chamar aqui de aula 001. Aula 001 por enquanto. Nós vamos entrar dentro dessa pasta, aula 001. mkdir significa make directory e basicamente crie uma pasta. Aula 001 é o nome da pasta. cd significa change directory. Então eu estou trocando de pasta, estou indo para a pasta aula 001 e os ponto e vírgula é igual nas linguagens de programação. Serve para a gente separar as funções. Então é só para mostrar que não tem que ter medo disso não, tem que acabar com isso logo, entendeu? Aqui eu vou usar um contrabarra para a gente trocar de linha e apertar o Enter. Então contrabarra Enter a gente consegue trocar de linha sem lançar o nosso comando completo pro terminal, para ele já não ir executando logo de cara, a gente conseguir escrever mais coisa. Eu vou dar um touch main.cpp. Touch main.cpp serve para a gente criar um arquivo. Ele tem uma outra função. Se eu não me engano, ele tem uma outra função, mas quando a gente faz touch e dá um nome de um arquivo que não existe, ele cria esse arquivo pra gente. Eu não tenho certeza se ele troca o nome, não sei. Aí depois eu vou ficar devendo qual é a verdadeira função do touch, mas eu acho que não é criar arquivo. Ponto e vírgula para terminar essa função. E code ponto. Ponto referencia a pasta que a gente está. Nesse caso, a pasta que a gente vai estar vai ser a aula 001, porque aqui em cima a gente criou, né? A gente criou a pasta aula 001, mudamos para a pasta aula 001, criamos o nosso arquivo main.cpp e code ponto, a gente basicamente está virando falando, abra o Visual Studio Code nesta pasta. O ponto, ele quer dizer nesta pasta, aqui. Então, se eu der o Enter aqui, ele já vai criar aqui pra gente. Ele criou aqui na minha outra tela. Vou passar pra cá. E vamos começar a mexer no nosso brinquedo, né? Main. Já vou dar o include do iOSTream. Certo? Apagar isso aqui porque a gente não vai usar. E tem o code aqui. Sua dúvida é como é que a gente usa o método get e o método set. Então eu vou criar uma classe pessoa. Uma classe pessoa. Vou colocar o ponto e vírgula aqui, que depois de classe a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Aqui a gente vai criar os espaços, né? Então, private e public.
como eu te mandei no texto, o que significa a parte private? Significa que é um local onde a gente não consegue acessar fora da classe. Então, se eu criar aqui, por exemplo, std string nome, certo? Eu não consigo acessar isso de fora. Então, se eu criar aqui um objeto pessoa A, e tentar acessar a.nome, ele já me dá pau aqui. O membro pessoa.nome declarado na linha 5, né? Ele já fala, ele sabe do que eu tô falando. Não é acessível. Então, não está acessível. A gente não consegue acessar a nossa variável nome, que vai guardar o nome da pessoa. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir acessar a variável nome é criar os nossos métodos set e get. Então, para a gente criar um método, a gente não precisa que ele tenha um tipo, né, uma função que não retorna nada, um procedimento. Então, vamos começar aqui com void set nome, que recebe std string nome. E aqui dentro vai ser this nome. Não, ponto nome não. This nome vai ser igual a nome. O que isso quer dizer? This nome, ele está referenciando aqui em cima, tá? This nome significa isso. E esse nome significa o nome que vai chegar pra gente. Pra não ficar tão confuso, né, pra você, só pra ficar mais claro, eu vou colocar aqui X. Name. Vamos colocar em inglês. Name. Então, aqui a gente já dá a diferenciada. Aqui tem o nome e o name. São duas coisas diferentes. Talvez te ajude a visualizar o que está acontecendo. Agora, para a gente setar esse nome, a gente precisa chamar isso em uma função, certo? Então, o que a gente vai fazer é chamar o nosso objeto que a gente criou, pessoa A. Então, a.set nome recebe não, melhor. Ao invés de fazer isso, a gente vai criar a variável nome. Então, std string nome. Como tá em um escopo diferente, não tem problema ter esse tanto de nome na tela, tá? Não tem problema. A main não está relacionada com pessoa. Então, primeiro a gente vai capturar o nosso nome nessa variável. Como é que a gente vai fazer isso? Tem duas opções. A gente pode fazer o std sim, e capturar nome, tá? Isso daqui seria o nosso antigo scanf. Isso daqui é literalmente isso aqui, ó. Porcentagem S. Porcentagem S. E coloca nome. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que esse daqui que é o método... Opa, não sei o que eu fiz. Esse aqui que é o método mais atual do C++, né? O método que veio junto do C++. Então a gente vai utilizar ele por enquanto. Mas esse sim, ele tem o mesmo problema de quando a gente usava o scanf para porcentagem S. Então ele vai capturar todas as letras até ele achar um espaço em branco.
No que ele achou em espaço em branco, ele vai parar de capturar. Então, se eu tentar colocar Roberto Carlos, a única palavra que ele vai capturar é Roberto. Então, para a gente não sofrer com isso, a gente vai usar uma outra função do C++, que chama getLine. std getLine. std getLine, onde o nosso primeiro parâmetro que a gente vai passar é o método de entrada. Então, std sim, né? É a função sim. E o nosso segundo parâmetro que a gente vai passar é a variável para onde vai ser gravada. Então, nome. Certo? Eu vou dar aqui em cima um system clear só para ficar mais fácil a visualização quando a gente for rodar o programa. Perfeito. Assim a gente já está capturando o nome, certo? Então, se a gente vier aqui, ele já abriu o terminal aqui pra gente. A gente pode escrever Roberto Carlos. E ele capturou, né? Ele não aparece nada porque a gente não pediu para imprimir. E é aí que entra a parte de impressão, né? A impressão do nosso nome. Então, para isso, a gente vai usar uma outra função que vai retornar a nossa variável nome. Se ela vai retornar a nossa variável nome, ela não pode ser um procedimento. Ela tem que ser uma variável do tipo string, porque nosso nome é do tipo string. E o nome vai ser getNome, cuja única função é retornar nome. Certo? Então, tá faltando aqui isso. Aí, pronto. Agora a gente tem nossos dois métodos feitos, né, na nossa classe, o setNome e o getNome, onde o setNome vai receber name, nome vai ser igual a name e ele vai retornar o nome quando a gente pedir pela função getNome. Então, primeiro, uma coisa que eu esqueci de fazer, né, eu tô aqui falando de setar o nome, getNome, e uma coisa que a gente esqueceu de fazer é de setar o nome na classe pessoa de fato, né? Aqui em cima a gente conseguiu capturar o nome, né? A gente capturou o nome na variável nome e o que faltou foi passar ela para o setNome. Então, agora o que a gente vai fazer é getNome recebe nome. É isso? Deveria ser isso, né? String nome. O que tá? Muitos. Ah, é porque eu coloquei get nome. É set nome. Pronto, agora tá certinho. Então, set nome, estou setando o nome. Agora sim, quando a gente rodar e escrever aqui Roberto Carlos, ele está setando o nome na nossa classe pessoa. Porque esse nome, Roberto Carlos, foi capturado aqui na getLine, foi para a variável nome. Depois a gente passou ela como parâmetro para setNome. Então, a.setNome, por que o ponto, né? Você já me perguntou o que significa o ponto. O ponto é para a gente acessar uma coisa dentro da nossa classe. Como a nossa função setNome está dentro da classe pessoa e a gente criou um objeto A da classe pessoa, para a gente acessar o setNome do objeto A, para a gente acessar o setNome do objeto A, a gente precisa escrever a.setNome e passar o nome como parâmetro. Passamos o nome como parâmetro, aí acontece a mágica aqui. Então, thisNome, que é exatamente esse nome aqui de cima, vai ser igual a name, que foi passado como parâmetro, que aqui no caso seria Roberto Carlos. Nisso, beleza. Nossa pessoa A
tem o nome Roberto Carlos. E agora, como é que eu faço para imprimir isso na tela? Então, a gente vai usar o cout. std cout. Sempre existe uma certa lógica, né, dessas setinhas, né? Quando a gente vai imprimir algo na tela, você tem que imaginar o programa trazendo algo para ele imprimir. Então imagine que você é o programa, eu estou trazendo algo para eu imprimir, certo? Quando a gente vai dar um input, então quando a gente tá fazendo cin lá antes do getLine, a setinha estava invertida, então a gente estava indo pegar um nome. Como a gente agora vai imprimir na tela, cout, a gente está trazendo pra gente colocar na tela. Então a setinha vai ser sempre menor que. E aqui, o que a gente vai fazer é colocar agora o que a gente quer imprimir na tela. E o que a gente quer imprimir na tela? Um nome. Então a gente vai colocar o nosso objeto, a.getNome, os parênteses porque é uma função, e depois end L. Espera aí que esse end L eu sempre esqueço, mas ele tem std também. Ah, mas tá confuso, eu não tô entendendo nada. Isso daqui, a linha 25, ela nada mais é do que isso daqui, ó. printf porcentagem s vírgula a.nome. Não, a.nome não, a.getNome. É a mesma coisa. A mesma coisa. Só tá escrito de um jeito diferente. Só que aqui no caso ainda tem o /n, né? Esse endl aqui, ele significa o /n. Então, ficou faltando o /n aqui. Agora que a gente fez isso tudo, o nosso programinha, ele tá pronto, né? Ele vai capturar o nome e vai imprimir o nome na tela. Então, se eu der pra aqui escrever Roberto Carlos, ele vai devolver pra gente Roberto Carlos. Eu acho que esse vídeo aqui tira as dúvidas sobre o método set e o método get. Não é difícil, é muito simples. E bom, espero que ajude na prova também, né? Que a próxima prova é sobre classe. E bom, é isso. Eu vou agora colocar o nosso... Pera aí. Eu vou voltar pro vídeo explicativos, git status. Agora sim. Eu vou colocar esse repositório lá no meu GitHub. Então, git add para adicionar as mudanças. Git commit -m para escrever uma mensagem. Então, aqui eu vou colocar vídeo da aula 001. Comitamos. E dar um git push para jogar isso pro GitHub. Certo? Tá aí. Jogamos pro GitHub. Se a gente abrir aqui, atualizar a página, já tá aqui. Se você quiser acessar o exercício. É isso. Espero que te ajude de alguma forma. É nóis!